Oi, pessoal! Nós vamos aproveitar o tempo estudando sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, como ela foi formada, principalmente a partir do Novo Testamento. Nós vamos partir do Novo Testamento e depois, quem sabe, a gente volta para trabalhar o Velho Testamento. Eu vou propor algumas questões que vão conduzir nossos estudos. A primeira questão é: como a gente pode ter certeza de que o texto que a gente tem é o texto original? Então, você já pode ter ouvido que o que nós temos, na verdade, são as cópias das cópias das cópias, né? Para nós entendermos, então, é preciso que a gente entenda como que estava o mundo quando Jesus nasceu. O que nós temos são as cópias. Quanto tempo faz que elas foram escritas, né? Então, quando eu digo de entendermos, nós precisamos ver quais são as razões, qual que é a explicação para a nossa mente, porque, na verdade, vamos entendendo, na verdade mesmo, é pela fé. Vamos crendo por meio do que Deus faz na nossa vida, né? E em Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, a plenitude dos tempos significa que foi o tempo e o ambiente específico para a ação de Deus na nossa vida. Tudo fazia parte para que acontecesse como aconteceu. Se a gente observar a formação do povo judeu, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, e a mentalidade grega que preparou o mundo para os romanos, que dominavam na época de Jesus, a gente percebe melhor porque a palavra plenitude está aí, né? Então, a plenitude significa totalidade, integridade, inteiro. Então, o povo tinha ido para o cativeiro babilônico. Antes, as tribos tinham se dispersado. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, então estava retomando a identidade da nação, e logo em seguida veio o Império Grego e eles perderam novamente essa identidade. Eles eram governados na época de Jesus por César. Então, esse momento foi um momento específico para que as coisas acontecessem. Roma mantinha o que eles chamavam de Pax Romana. Quer dizer, aquele mundo conhecido da época, ele não estava em constantes guerras. Era uma paz forçada por Roma, né? Então, nós temos uma espécie de pacificação aí. Então, desde o começo da igreja primitiva, a escrita esteve presente. Na verdade, a Bíblia, ela é totalmente desenvolvida a partir das questões da escrita. Nós temos pouquíssimos documentos confiáveis com mais de 1000 anos. Nós temos poucos documentos inteiros. Então, a escrita, ela é muito importante para que nós possamos saber a nossa história, né? Então, se a gente observar a formação do povo judeu, depois que eles voltaram então do cativeiro babilônico, então nós vamos ver o quanto foi necessário que tudo isso fosse gravado, fosse escrito e de diversas formas. É uma característica judaica anotar tudo. O Velho Testamento já é prova disso. Se dependesse da nossa cultura brasileira, por exemplo, é possível que tudo se perdesse, como outras culturas estudadas pela história se perderam. Nós conhecemos alguma coisa dos sumérios, dos assírios, dos egípcios e mesmo dos gregos e dos romanos, mas muito do que foi escrito foi perdido. Nós temos alguns textos, fragmentos cheios de lacunas. O texto de Platão, por exemplo, a gente não tem originais, né? As cópias dos textos de Platão são bem mais recentes. Sócrates, por exemplo, não escreveu dele mesmo. A gente só conhece por meio de Platão. Então, a questão da escrita, nós vemos que é bem importante nesse momento para nós aqui. E a escrita nos leva a uma situação de que
o Novo Testamento é um atestado, ele é atestado, ele é muito atestado. O que é atestado? Atestado é uma prova material, uma demonstração, uma declaração, um testemunho, né? Então, foi Deus que interveio para que tivéssemos a palavra dele. A palavra testamento vem do verbo latino testare, que é derivado de testes, como entendemos hoje. Testemunho que serve como prova material. Então, a gente pode ver que esse texto escrito faz parte do contexto de plenitude que está escrito em Gálatas. É bom a gente lembrar que Gálatas é a primeira das cartas que Paulo escreveu, em torno de 56. Os cristãos do primeiro século se preocuparam em preservar os escritos que começaram a circular e ser lidos na igreja. No final do século, já tínhamos a totalidade do Novo Testamento. O Novo Testamento foi totalmente escrito no primeiro século. Então, qualquer livro fora do primeiro século, ele já estaria automaticamente excluído. Por quê? Porque uma das provas, uma das exigências para que o livro esteja na Bíblia, esteja no Novo Testamento, tem a ver com a ligação que ele tem com os apóstolos. Então, nós temos, por exemplo, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas pastorais e o Apocalipse. Desses livros, quais não foram escritos pelos apóstolos? Quem são os apóstolos? São aquelas pessoas que Jesus chamou especificamente. Aquelas 12 pessoas que Jesus chamou, exceto o Judas Iscariotes, que o traiu e que se suicidou. E, além dos apóstolos, quem escreve a Bíblia? Pessoas que estavam diretamente ligadas a eles, como é o caso de Marcos, que estava mais ligado a Pedro, e Lucas, que estava ligado ao apóstolo Paulo. Então, nós temos os 4 evangelhos, temos o Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles estão ligados a uma fonte comum, que é Marcos. E nós temos o Evangelho de João, que é o 4º evangelho. Se nós pensarmos, Mateus foi discípulo de Jesus. Qual era a profissão de Mateus? Ele era um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos, para ele ser cobrador de impostos, então ele tinha que anotar todas as coisas, anotar tudo. Então, por exemplo, o Sermão do Monte. Nós temos muitos detalhes no Sermão do Monte. Apesar de saber que Mateus, a hora que ele foi reunir o texto para ser o Evangelho, ele seguiu mais ou menos a fonte de Marcos. Então, isso nós podemos ver em Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia cita, ele fala a respeito dessa situação, que Marcos, ele seguia o apóstolo Pedro, e Marcos, então, ele falava, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho escrito para os romanos. Então, é um evangelho escrito para os romanos. Ele é um evangelho, ele é bem seco, né? Bem resumido, bem objetivo. Ele só se apresenta e já começa a contar a história, né? E a gente tem Mateus, que já começa colocando o ambiente do nascimento de Jesus. E Lucas, que foi ligado ao apóstolo Paulo, Lucas era o quê? Era médico. Ele era um cientista, ele era um investigador. E ele começa o evangelho já falando que ele começou a escrever porque ele empreendeu uma acurada investigação. Então, a característica de Lucas já era falar sobre essa investigação, o resultado dessas investigações dele. Então, vamos dizer, Mateus, ele era escrito mais para o povo judeu. Ele apresenta Jesus ao povo judeu. Marcos apresenta Jesus ao povo romano.
E Lucas apresenta Jesus para os gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Então, para todo mundo que não era judeu, o evangelho de Lucas está aí. Então, nós temos finalmente o evangelho de João, que é um evangelho que vai mostrar a divindade de Jesus, e ele já começa com toda a explicação teológica de quem é Jesus, e ele começa como se fosse um novo começo, uma retomada lá do Gênesis, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele vai falar do verbo de Deus, que era Jesus. Então, nós temos esses escritos, podemos retomar aqui depois, mas nós vamos observar como é que esses elementos foram reunidos e como eles se tornaram o cânon do Novo Testamento. O que é cânon? É uma medida. Então, mais especificamente, uma vara de medir. Nós temos um exemplo do que nós falamos às vezes, meça suas palavras, quer dizer, é para a gente prestar bem atenção naquilo que a gente está falando. É a questão de medir as palavras. A palavra de Deus tem especificamente esse sentido de medida. É a medida das palavras que Deus repartiu para nós, né? Então, essas palavras que foram repartidas, elas foram recebidas. Então, não é que se chegou a um acordo para dizer que essa era a palavra de Deus, mas elas já na origem, já na maneira como elas eram escritas, na maneira como elas eram proferidas, elas já eram estabelecidas como palavra de Deus. Então, os livros que nós temos do Novo Testamento foram livros recebidos dos apóstolos, são o cânon. Eles servem para comunicar a vontade de Deus, direcionar nossas vidas, definir a doutrina. Os livros canônicos, então, eles foram reconhecidos como palavra de Deus. Mas qual é a diferença daquilo que é palavra de Deus para aquilo que não é palavra de Deus? Já que a gente pode entender que não foram o que nós temos do Novo Testamento hoje não foi a única coisa que foi escrita naquele tempo e muito menos não foram as únicas coisas escritas por cristãos, por aquelas pessoas que já se tornaram cristãs. Então, Paulo diz em Timóteo, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 3, 16, 17. Significa que quando o texto foi escrito, o autor foi inspirado. Quer dizer que Deus direcionou o autor para que ele escrevesse aquilo. E ele sabia que ele estava escrevendo a palavra de Deus. Então, quando nós vemos muitas vezes, é mais fácil a gente observar isso no Velho Testamento, quando o profeta disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, aí ele diz aquilo que Deus disse para ele. E no Novo Testamento, os autores dos livros do Novo Testamento, eles sabiam que era a palavra de Deus, que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. É uma voz que não existe hoje, porque a palavra de Deus ela foi encerrada no primeiro século. A palavra de Deus como a Bíblia, como o cânon, como aquilo que a gente toma para a nossa fé. E tudo aquilo que a gente vai ver na nossa vida tem que ser medida de acordo com aquilo que nós temos da Bíblia. Tem que ser diretamente ligado àquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, a gente tem os crentes de Bereia. O que os crentes de Bereia faziam? Eles iam conferir nas Escrituras, naquilo que eles tinham do Velho Testamento, se aquilo que Paulo dizia estava de acordo. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Toda palavra que vier a nós, a gente tem que conferir se está de acordo com o que a Bíblia diz, né? Então, isso significa que a palavra de Deus, ela não traz uma revelação nova. Se alguém vier com uma revelação nova, Paulo já diz lá em Gálatas 1, fala que é para rejeitar. Ele fala, mesmo um anjo do céu,
se ele descer e falar um evangelho além daquele que eu já tenho dito, que ele seja anátema. Anátema é uma palavra grega que significa destruído. Às vezes a gente não pensa que essas pessoas usadas por Deus soubessem disso, mas essa é a grande diferença entre a Bíblia e os outros escritos. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros, então nós já vimos, né? Além dos 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que é escrito por Lucas, e Lucas dedica a uma pessoa chamada Teófilo, que pode ser uma pessoa mesmo, né? Alguma pessoa do alto escalão do governo, ou então a palavra Teófilo, ela significa amigo de Deus. É uma palavra composta por 2 radicais, Teófilos, então, amigo de Deus. Então, pode ser aquele, a nós que somos amigos de Deus, aqueles que amam a Deus. Nós temos essas 2 interpretações, não temos certeza de que não houvesse uma pessoa com esse nome. Mas como pode ser resolvido, então, os textos que chamamos Bíblia Sagrada? Uma coisa que Deus faz é trabalho de equipe. Ele não revela a uma pessoa só. Ele sempre coloca mais de uma testemunha. Porque uma pessoa só vai ficar mais exposta aos seus próprios sentimentos, disposições, seus interesses. Então, nós vimos desde o começo, desde Gênesis 1, que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele fala que vai fazer o homem, ele diz, façamos. Então, já não é singular isso. E ao longo de todo o Velho Testamento, Deus vai ensinando que é necessário ter pelo menos 2 testemunhas para que qualquer palavra seja reconhecida, para que qualquer testemunho seja reconhecido. Tem uma outra coisa que Deus faz para provar essa questão de que é necessário mais de uma mente. Por exemplo, um casal. Quando Deus olhou para o homem, ele viu que o homem estava sozinho. E foi a primeira coisa que Deus disse, que não era boa, era o homem estar sozinho. Então aí ele fez uma companheira para o homem. Em Provérbios 18:1 está escrito que o solitário se insurge contra a verdadeira sabedoria, né? Ele procura os seus interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então nós vemos que uma palavra só, uma pessoa sozinha, ela não pode trabalhar, ela não pode produzir as coisas. Sempre é necessário que haja mais pessoas. Então, uma das coisas que Deus sempre vai colocar é a necessidade de que haja pessoas envolvidas. E a gente vê que a Bíblia teve muita gente envolvida por muitos anos. E no final de tudo, a gente vê que a mensagem da Bíblia, ela é única. Então, ela mesma se mede, né? Então, se você vai conferir uma questão na Bíblia, você vai conferir à luz da totalidade da Bíblia. Então, nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação. A elucidação é uma revelação. Então, nenhuma revelação é particular. Está escrito em 2 Pedro 2:19 e 20. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se aparece alguma coisa que parece contradição, então isso tem que ser explicado e contextualizado, de acordo com a totalidade da Bíblia, né? Bom, pensando nos evangelhos, nós temos 4 perspectivas, 4 modos de comunicar para nós o tempo que Jesus passou aqui na Terra, a obra de Jesus aqui na Terra. Então, nós cremos que Deus teve um propósito nisso. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.